Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. O Plano Português de Recuperação e Resiliência vai ser discutido em São Bento entre Governo e partidos políticos na próxima quarta-feira, mas as linhas gerais vão ser aprovadas já esta sexta. Luís Montenegro sinalizou no debate quinzenal que todos iam ser convocados. Falamos de partidos, atual e próximo Presidente da República, Academia e também sociedade civil. Do lado do Governo participam nesta reunião, além do Primeiro-Ministro, também o Ministro da Presidência, António Leitão Mar, e o Ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. O primeiro passo é dado já esta sexta-feira, com a aprovação deste PTRR em Conselho de Ministros. Vão ser aprovadas as linhas gerais desse plano para reerguer o país depois das tempestades. Foi também adiada para a próxima segunda-feira a apresentação da lista de nomes para órgãos externos do Parlamento. A lista para vários cargos públicos deveria ser entregue esta sexta-feira. Está por fechar há mais de 8 meses, sempre por não haver acordo entre os partidos. Segundo o apurou o Observador, pelo menos PS e PSD concordaram em adiar esta apresentação e o Chega junta-se também a estas contas. Entre os cargos que continuam por substituir ou renovar mandatos estão o Conselho de Estado, com 5 conselheiros a ser eleitos pelo Parlamento, também o Tribunal Constitucional ou ainda os Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público, de Defesa Nacional ou de Segurança Interna. As pessoas que vivem em algumas zonas afetadas pelas tempestades vão ter de esperar 2 semanas até que sejam repostas todas as comunicações. Foi o prazo estabelecido pelo Ministro das Infraestruturas, que numa entrevista esta noite à CNN, Miguel Pinteluz, diz que até lá milhares de aparelhos de contingência vão ser distribuídos à população. Convoquei todos os operadores e a ANACOM, e os operadores ontem chegámos a um acordo para fazer uma distribuição naqueles territórios que mais dificilmente terão, porque nós acreditamos que dentro de 2 semanas teremos 100% da rede móvel a funcionar, 100% dentro de 2 semanas, mas até lá serão distribuídos cerca de 5.000 SIMs e eSIMs de roaming, que funcionarão em todas as redes de forma transparente, nas zonas de maior criticidade, onde a rede está a ser mais difícil de repor por questões energéticas ou por outras. Quanto ao troço da A1, na zona de Coimbra, que desabou, Miguel Pinteluz acredita que vai ser a Brisa a pagar estas obras de reparação. Eu acredito que uma concessionária como a Brisa, com a história que a Brisa tem e com a riqueza que tem de talento, de conhecimento do território, que não irá fazer isso aos portugueses. E, portanto, aguardemos e na altura certa vamos avaliar de quem é a responsabilidade, de quem não é, mas digo-vos, e digo a todos os portugueses que nos estão a ouvir lá em casa, não será por não existir alguém que vá pagar que não deixaremos de ter a A1 no início de março aberta. Sobre uma eventual reforma na rede Ciresp, Miguel Pinteluz adianta ainda que vão ser entregues telemóveis a todos os presidentes da Junta com ligações por 5G e Wi-Fi e à rede de emergência. O Chega quer ouvir a ex-ministra da Administração Interna no Parlamento. O partido, aliás, pediu uma audição de Maria Lúcia Amaral na Comissão Parlamentar de Inquérito aos Incêndios do ano passado. Em comunicado, o Chega diz que Maria Lúcia Amaral foi uma ministra praticamente invisível durante todo o mandato. Diz também que deixou muitas críticas à margem e sem respostas claras. Por isso, o Chega considera também inaceitável qualquer tentativa de silêncio ou fuga às responsabilidades políticas. E Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra, avisa que o novo ministro da Administração Interna não vai ter tempo para estágios. A próxima semana é o prazo indicado pelo Governo para apontar um novo nome para o cargo. A autarca considera que, dado o contexto atual, se trata de uma posição em que o novo ministro vai ter de pôr rapidamente mãos à obra. Tem que ser uma pessoa com profundos conhecimentos desta área. Muito honestamente, aqui não podemos fazer estágios, não é? Porque aqui não há sequer tempo para alguém vir aprender e vir fazer um estágio. Portanto, espero que seja alguém com um grande perfil de maturidade e de autoridade, porque nós estamos a falar de alguém que tem a vida das pessoas nas suas decisões.
Quanto ao Plano Nacional para a Reconstrução do país, depois das tempestades, Ana Abrunhosa admite estar preocupada com uma eventual discriminação entre municípios. E que são para também as tempestades sucessivas que sentimos. Depois, é com alguma preocupação que vejo serem classificados os municípios como municípios em estado de calamidade, outros em estado de contingência, e para mim só há um tipo de municípios, aqueles que sofreram danos. Isso tem que ficar claro, é muito importante que não haja discriminação entre os municípios. Ana Abrunhosa discorda ainda do PS quando pede o prolongamento do estado de calamidade. A autarca diz que já não se justifica. E ao início da noite, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e 124 foram detidas depois de se terem envolvido numa rixa antes do jogo de futsal entre Sporting e Benfica. Os adeptos envolveram-se em desacatos junto ao estádio de Alvalade e a polícia foi chamada a intervir. Em comunicado, a PSP indica que 63 adeptos estão associados ao Benfica e 61 ao Sporting. Foram detidos pela presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos, como utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, tiveram de receber assistência hospitalar. Também a Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito para apurar responsabilidades dos incidentes. A Federação enaltece a rápida ação das forças de segurança que foram destacadas para o local. Lança também um apelo de comportamentos de fair play e urbanidade que garantam a segurança de todos, em especial das equipas e adeptos. E aqui na Rádio Observador ouvimos Augusto Inácio, antigo jogador e comentador nas emissões de desporto, que avisa que este tipo de desacatos são sempre planeados. Augusto Inácio apela por isso a um maior controle por parte das autoridades. Cabe à segurança, à Polícia de Segurança Pública, digo eu, e depois aos tribunais, de castigar severamente este tipo de gente que só vai para criar desacatos, porque isto é gente violenta, é gente que não quer assistir a um desporto, a uma modalidade que as pessoas vão ali para se entreterem no sentido de verem um espetáculo e depois deparam-se com estas situações. Por isso, isto, como eu já ia dizer ainda há pouco, ou como disse ainda há pouco, isto já não é uma novidade, já não é surpresa nenhuma. Augusto Inácio considera ainda que episódios como este acabam por manchar a história e a dignidade dos 2 emblemas de Lisboa. O jovem português acusado pelo Ministério Público de espionagem para a Rússia esteve preso na Ucrânia e deu uma pena a um agente russo em Lisboa. O suspeito está agora detido na prisão de Monsanto. Roubou um computador de um militar da NATO no hotel na Costa da Caparica. O militar estava em Portugal para participar numa conferência internacional. Não sabe ao certo que informação relevante estaria no computador. O suspeito dirigiu-se até a Embaixada Russa em Lisboa para entregar os documentos, mas sem sucesso. Este é um caso que também já estava a ser investigado pela Polícia Judiciária. O jovem prontificou-se a colaborar com as autoridades numa tentativa de mostrar arrependimento, mas acabou por fugir e entregou uma pen para um diplomata russo. Foi já durante a investigação que as autoridades descobriram que o suspeito tinha estado já preso na Ucrânia, também por suspeitas de espionagem. O jovem de 23 anos é agora acusado de vários crimes, entre eles furto qualificado, uso de documento, identificação alheio e falsas declarações. Tempo ainda para a atualidade internacional. O Irão diz a António Guterres que vai responder de forma assertiva se for alvo de uma agressão militar. Vai classificar como alvos legítimos todas as bases, instalações e ativos dos Estados Unidos na região, caso se depare com uma agressão militar norte-americana. Esta é uma informação que surge depois de o Wall Street Journal ter avançado que o presidente dos Estados Unidos estará a planear um ataque controlado no Irão, numa tentativa de pressionar Teherão a aceitar um acordo referente ao programa nuclear iraniano. Trump fez um ultimato para que o acordo seja alcançado no prazo máximo de 15 dias. E há uma nova sondagem feita que diz que a maioria dos israelitas apoia a decisão do ataque dos Estados Unidos ao Irão. É o que revela esta nova sondagem do Canal 12. Os números mostram que 59% dos israelitas inquiridos são a favor da adesão do país a um potencial ataque militar liderado pelos Estados Unidos ao Irão. Uma sondagem que foi feita num contexto de tensões crescentes em torno do programa nuclear de Teherão e dos preparativos dos Estados Unidos, já com várias ameaças feitas por Donald Trump. Falamos ainda da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde,
que alerta que a ordem internacional pode estar em perigo porque os Estados Unidos começam a questioná-la. Uma declaração que foi feita em Nova Iorque durante a cerimónia em que recebeu o prémio Wolfgang Friedman na Universidade de Colômbia. No discurso, Lagarde criticou ainda a ideia de uma nova ordem mundial que descreveu como um regresso a velhos padrões de coerção e mercantilismo. A economista defendeu o atual sistema internacional construído já desde o século XVIII com a entrada de novos países independentes e lembra que os Estados Unidos, que durante décadas garantiram essa ordem, agora duvidam das regras que ajudaram a criar. Diz Christine Lagarde que quando o principal garante de um sistema o põe em causa, o sistema fica em risco. E a fechar, morreu o ator norte-americano Eric Dane aos 53 anos. Uma informação que foi avançada através de um comunicado partilhado pelo assessor de imprensa do ator, que fez parte da série Anatomia de Grey, mundialmente conhecida. O ator vivia com esclerose lateral amiotrófica, pelo menos desde o ano passado, a altura em que o próprio fez esse anúncio, e desde aí tornou-se defensor da consciencialização, também da pesquisa, e determinado a fazer a diferença para que outras pessoas que enfrentam a mesma luta possam ser mais informadas, viver com a doença da melhor forma. É o que está escrito no comunicado partilhado pelo assessor de imprensa de Eric Dane, que morreu esta quinta-feira aos 53 anos. Fechamos assim este jornal, edição das 4 da manhã. A informação está de regresso às 5 da manhã. Antes disso, para já, fique com a primeira parte do programa Contracorrente.